Eu sou Carol, na verdade eu sou produtora da Casa da Palavra e estou representando os coordenadores aqui. E a ideia da nossa casa é pensar a comunicação para além dessa ideia de divulgação. Então, pensando como um processo que estrutura mesmo todas as atividades do festival. E aí como uma troca, como uma partilha mesmo de experiências. Então, nas diversas atividades que estão programadas para a casa, a gente pensa em construir formas de dizer do festival, de criar uma experiência do festival que pense a comunicação nesse esquema de partilha mesmo. Então, para além de criar produtos finais, a gente pensa menos do que isso, em focar no processo mesmo de construção dessas experiências. Então, os grupos de trabalho eles vão desde a produção de programas de rádio, em conjunto com alunos de uma escola pública lá de Diamantina, que já tem esse histórico de produção, e da produção de audiovisual pensando em comunicação e cidadania, até o mapeamento e a experimentação de expressões populares de comunicação. Então, como compartilhar o festival com a cidade de Diamantina, pensando a comunicação nesse esquema mais de experiência, conjunto, compartilhado, que vai ser esse momento. A nossa casa está sediada num bairro da periferia, que o pessoal já mencionou, que é o bairro da Palha. E aí, nesse bairro tem uma escola pública que os meninos já produzem, em parceria com a direção e tal, um programa de rádio. E aí um dos professores dessa escola, ele está também na coordenação de um dos grupos de trabalho da casa, para a produção de programas de rádio, pensando então não só no registro do festival, não só na divulgação do que está acontecendo, como era pensado muito em outros festivais, em outras edições do festival, mas como criar essa experiência de partilha, né, do que está acontecendo. Outro grupo de trabalho vai produzir uma revista colaborativa digital sobre o festival. Essa revista já aconteceu, ela já foi criada, e aí a ideia é produzir em conjunto com o pessoal de Diamantina formas experimentais mesmo de dizer do festival. E um outro grupo também que é muito bacana vai fazer esse mapeamento de expressões populares de comunicação. Então, por exemplo, lambe-lambe, cartazes, murais, carro de som, etc. E, a partir disso, pensar até outras formas de comunicação popular para poder também dizer do festival. Eu vou apresentar a Casa da Memória Chica da Silva. A coordenadora dessa casa é a professora Leila Martins, mas ela ficou impossibilitada de comparecer aqui. Vou apresentar brevemente as atividades da Casa da Memória Chica da Silva, que funcionará lá em Diamantina, no Museu Casa da Chica da Silva, né? Bom, só para reforçar, assim, alguém que nos inspirou muito na organização desse festival, que é um dos maiores pensadores brasileiros da atualidade, não só brasileiro, um dos maiores pensadores da contemporaneidade, que é o antropólogo Eduardo Viveiro de Castro. Há uma fala dele bem bacana que ele fala assim que a gente precisaria de um ministério da multiplicidade que pudesse reunir o meio ambiente e a cultura. Isso foi bastante inspirador para nós, assim, porque foi isso que nos levou a tentar encontrar na figura do comum, o múltiplo, o diverso, né, as manifestações da alteridade. Vocês devem ter percebido que cada casa está voltada para essa relação com o outro, ou com formas de alteridade as mais diversas, né, traduzidas assim num leque de manifestações culturais, de formas sensíveis mesmo de aprender, de estar no mundo. É isso bem que orienta o festival, assim, ser um espaço de acolhida a essas manifestações da diversidade, no momento inclusive que o nosso país, como lembra, né, o Viveiros novamente está dominado pela monocultura, num duplo sentido, ele diz, né, a monocultura mesmo no sentido agrícola, a soja devastando as florestas e a plantação de cana, mas também monocultura no sentido de, né, o encobrimento das diversidades, das diferenças, inclusive dos conflitos, das tensões, né? Aí, né, há uma presença muito forte da exclusão, da desigualdade, de processos de segregação, de violência mesmo, né? Então, o festival tenta, assim, a seu modo, nos limites modestos da universidade, acolher essas manifestações da alteridade num momento bastante, eu acho, decisivo da vida do nosso país. Não sei se vocês perceberam, mas o festival está conectado com essas novas formas de manifestação da cultura no país. Digamos assim que o festival ganhou uma guinada político-antropológica, por assim dizer, né? Bom, então, em consonância, que essa Casa da Memória, né, Chica da Silva, ela abriga várias manifestações da cultura afrodescendente ou afro-brasileira,
né? E para nós, inclusive, é muito importante ocupar esse espaço que é, né, da Chica da Silva, onde já há uma certa, talvez, cristalização dessa representação da Chica da Silva e da cultura africana, uma certa cristalização bastante complicada dessa história que envolve a cultura africana. E essa Casa da Memória Chica da Silva visa, inclusive, desconstruir essa cristalização de algumas representações que tem na figura da Chica da Silva, assim, a sua imagem emblemática, né? Essa casa ela vai trazer várias manifestações da cultura afrodescendente, desde os congados, risados, danças de inspiração nigeriana, os cantos ligados a esses rituais, as manifestações do candomblé, e a exemplo de outras casas, né? Por exemplo, como se de um lado nós temos uma casa onde o xamã, o aprendiz de xamã, é aquele que vai nos conduzir a essa escuta, né, mais detalhada, mais minuciosa. Nessa casa, por exemplo, ela vai abrigar uma mãe de santo que também, né, ao realizar os cantos do candomblé, levaria os participantes também a afinar o seu ouvido assim, com o cosmos, por assim dizer, né? Essa seria um pouco essa ideia. E essa casa ela tem uma ligação muito próxima também com a Casa das Artes Corporais, um diálogo assim, intenso entre as duas casas, porque ela também vai trazer essas manifestações ligadas à dança, ao teatro, ligadas às manifestações literárias, né, que recuperam elementos da língua africana. Diamantina tem essa língua africana remanescente, os cantos lá dos Vissungo. Essa Casa da Memória vai poder trabalhar também com esses cantos, e ela terá, assim como outras casas, né, além da presença desses mestres dos saberes, dessas culturas tradicionais ou indígenas, ela também terá a presença de estudiosos, né, de linguistas, de estudiosos da língua africana, né, assim como também a Casa dos Cantos da Escuta terá também a presença de antropólogos, de ornitólogos, né? Mas a ideia, claro, é sempre de fazer uma inversão e estabelecer uma produção assim, de um saber em comum, né? É muito forte essa ideia que a gente tem para o festival de que o que seja produzido na presença de, com, né, na partilha, sem imaginar também que seria alguma coisa simplesmente assim, sem atrito, sem dificuldade, sem diferenças, né? E a casa, essa Casa da Memória Chica da Silva, ela tenta mostrar como que, na verdade, né, todas essas experiências elas não são coisas que estariam assim, sobrevivendo às custas de um processo, né, que viria destruí-las, mas que elas estão bastante presentes, inclusive, né, em Diamantina e no seu entorno. Eu acho que era importante ressaltar também como que esse festival tem uma vinculação muito forte às formas de vida, às práticas, às manifestações culturais de Diamantina e do seu entorno. A ideia de, né, promover essa escuta desses outros sujeitos. E uma coisa importante também do festival, que eu acho que está na Casa da Memória e em outras casas, na Casa das Artes Corporais, é a presença das crianças. Assim, é uma série de atividades previstas para as crianças. Nós queremos assim, que as crianças da região elas possam participar de várias atividades. As casas têm atividades diferenciadas previstas para a participação dessas crianças.